चक्षुर्निदङ्गेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णदेवव्रताय ते कृष्णाय कृष्णा चैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। First of all, I offer my humble respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sajjana Bhakti Vedanta Saravan Vishnu Maharaj, and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sajjana Bhakti Vedanta Saravan Vishnu Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam to Nitya-lila Pravishtam Swami Maharaj, Srila Guruvanda Goswami Bhakti Rakha Siddhar Bhakti Puri Goswami Maharaj, and all Sri Guru Goswami and present all of my respectful guests. Primeiramente, eu ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mestre espiritual, Nitya-lila Pravishta, Om Vishnupada, Stotrasada, Sri Srimad Bhaktivedanta Srila Vamana Goswami Maharaj e Nitya-lila Pravishta, Om Vishnupada, Stotrasada, Sri Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya-lila Pravishta, Om Vishnupada, Stotrasada, Sri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti-rakshar Devi Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a todos os devotos, devotas presentes, Vaishnavas, Vaishnavis e aos respeitáveis convidados aqui hoje.
So I am very happy to come your place. Thank you for your guidance to speak some Krishna for Krishna consciousness. Hare Krishna. Eu estou muito feliz de ter vindo aqui a esse local. Muito obrigada pela bondade de vocês, a doçura de vocês, de nos receberem aqui para falarmos um pouco de Krishna. So just I want to speak few words. That also I have you are practicing yoga. Então eu quero falar algumas poucas palavras sobre. Eu ouvi dizer que aqui é um centro de yoga. Vocês praticam yoga, né? You also heard about the meaning of yoga. This is yoga. Actually, this is the not English or Portuguese word. This is actually Sanskrit word. E como vocês ouviram dizer, há muitos tipos de yoga. Yoga não é uma palavra em português, não é uma palavra em inglês, é na verdade uma palavra em sânscrito. Yoga means the connection or united. Yoga significa conexão ou união. That means how to union with Lord. Significa como se unir ao Senhor. So that means we are separate, then how to union to Lord. Isso quer dizer que nós estamos separados. Então, como que vamos nos unir ao Senhor? Need two things, then you can connect or union. É necessário duas coisas para que você possa conectar ou unir. If you think one thing cannot to union, there are no question to union or connect. Porque se você tiver apenas uma coisa, não tem como, não é possível conectar ou unir. What are the two things between union or connect? E quais são essas duas coisas que você vai unir e conectar? Actually, our spiritual science explain this way. Two things that is called Atma and Parama and Soul and Super Soul. Então, nossas escrituras elas explicam que essas duas coisas são Atma e Paramatma, que é a alma e a super-alma. Then first I tell to you, maybe you know, but just to remind you, you are not this body, you are the soul. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, talvez vocês já saibam, mas eu vou relembrar vocês. Você não é esse corpo, você é a alma. Soul resides this body is working. A alma, ela reside nesse corpo, por isso esse corpo funciona. Our Srimad Bhagavatam also explains this body is as like a cloth. Na nossa escritura, o Srimad Bhagavatam, ele explica que esse corpo é como uma roupa. Basamsi jirnani jatha vihaya navani girnati naro parani. In this Sanskrit verse, Srimad Bhagavad Gita Krishna says, when our cloth will become old, then we'll take the new cloth. Nesse verso em sânscrito do Bhagavad Gita, Krishna ele fala que quando a nossa roupa ficar velha, nós vamos mudar de roupa. In the same way, when our this body will become old, then automatically soul will enter in the new cloth, that is the new body. Então, da mesma forma, quando esse nosso corpo ficar velho, automaticamente nós vamos mudar de roupa. Vamos entrar em outro corpo. Who does not want to become old? Raise one hand. Quem é que não quer ficar velho? Levante a mão. Anyone? Do you want to become old or not? Você quer envelhecer ou não? No. But you have to become old. Mas você tem que envelhecer. Already you are old. Na verdade, você já está velho. Isso é verdade. Old means you are growing up. Esse velho significa o quê? Significa crescer. We are English, how old are you? Old. Nós falamos assim, quantos anos você tem? Ou em inglês, how old, quão velho é você? Because this is the nature. All we are growing up. This body is growing up. Que é natural, é natureza isso. Tudo está crescendo, todos nós estamos crescendo. And one day we'll give up this body. E um dia nós também vamos abandonar esse corpo. So that means taking the new body and give up the old body. That is called the birth and death. Então, adquirir ter esse corpo novo e deixar o corpo velho, isso significa o nascimento e a morte. This is our science explaining. Taking the new body and giving up the old body, that is called birth and death. Isso a nossa ciência lhe explica. Quando você pega um corpo novo e você abandona um corpo velho, isso é o nascimento e a morte. But this is true. We don't want to
give up this body, that means we want to die. Mas a verdade é que nós não queremos abandonar esse corpo, ou seja, nós não queremos morrer. Really tell to me who wants to die? Really? Fale pra mim realmente, quem quer morrer? Levanta a mão. Eh? Only crazy person will I want to die. Só uma pessoa que é louca vai dizer, eu quero morrer. This is not true. In the material we don't want to die. Mas não é verdade, porque nesse mundo material nós não queremos morrer. Eh? When you are depressed, mind depression, and something happens, that time you are thinking I commit to suicide. Quando você está deprimido, a sua mente, você ficar com depressão, aí nesse momento você vai pensar, eu quero cometer suicídio. That time thinking I will die. But this is not true. If your brain is perfect and your natural mind, you don't want to die. E aí nessa hora você vai pensar, eu quero morrer. Mas isso não é verdade. Se você tem a mente sadia, você está bem, a sua cabeça está boa, você vai ver que você não quer morrer. Once, one man, midnight, he took one candle. Certa vez um homem, era meia-noite, e ele pegou uma vela. And came out from his house. E ele saiu de casa. And that time little bit also rain coming, not heavy rain, but just continuous. E aí nesse momento estava chovendo um pouquinho, não era uma chuva, era só uma garoazinha. And midnight, completely dark. Era meia-noite, estava tudo totalmente escuro. And he hold the candle in his hand. E ele segurava essa vela na sua mão. That time, in the midnight, one saintly person met with him. E aí, meia-noite, uma pessoa santa se encontrou com ele. Then saintly person asked, hey, midnight, where are you going now? E essa pessoa santa falou, ei, agora é meia-noite, aonde você está indo? He told, I want to commit suicide. Ele falou, eu quero cometer suicídio. So where are you going? Então, aonde você está indo? Saintly person asked. Aquele santo perguntou. That time he gave a reply, oh, I want to jump from the bridge into the water, river. E aí ele respondeu, eu quero pular da ponte, no rio. Okay, so that means you want to give up your body? Yes, I want to die. Então quer dizer que você quer abandonar seu corpo. E ele disse, sim, eu quero morrer. That time saint one, really, do you want to die? E aí o santo falou, é verdade, você quer morrer mesmo? That time he told, yes, I want to die. Sim, eu quero morrer. That time, so why did you hold the candle light, torch? E por que você trouxe essa vela? He told, oh, this is midnight, and so little rain, maybe snake will come out and bite to me. E ele respondeu, agora é meia-noite, está tudo tão escuro, então eu tenho medo que uma cobra apareça e me pique. Snake bite to me, and I will die. But I am going to die when I Então se a cobra vier para me picar, eu vou morrer, mas eu estou indo ali me matar, me jogar da ponte. I am saying this story. This is true. In this material world, when our brain is calm and quiet and intelligent, that time we don't want to die. Por que eu estou falando isso? Porque a verdade é que quando nossa mente, nosso cérebro está calmo, quieto, estamos com inteligência, a gente não quer morrer. When our crazy mind will come, or depression, mind disturbed, that can suddenly time, and certain time, you are thinking, I have to commit suicide. Mas quando a mente ela está um pouco enlouquecida, ou então você está com depressão, aí nesse momento, por um curto período de tempo, aí você vai pensar, eu quero morrer. But I tell you, commit suicide, this is called our one kind of crime yourself. Mas eu vou falar para vocês, cometer suicídio é um tipo de crime contra si mesmo. Our scripture, we should not commit suicide. As escrituras dizem que você não deve cometer suicídio. Any circumstance, if you are in a problem, you have to solve your problem. Qualquer seja a circunstância, o problema que você tiver, você deve solucionar o seu problema. If you commit suicide, your problem will be never solved. Se você cometer suicídio, o seu problema nunca vai ser resolvido. Just to give up this body and again you will get new body and again same problem will come. Você vai simplesmente abandonar esse corpo, depois você vai ter outro corpo e o mesmo problema você vai ter. Then just I told, these bodies just to change. But you are the soul, you are eternal son of Krishna Lord. Porque como eu expliquei,
Esse corpo, você muda de corpo. Na verdade, você é a alma. Você é um servo eterno do Senhor. So try to understand this philosophy. You are not this body. Who are you? You are soul. Então tente entender essa filosofia. Você não é esse corpo. Você é a alma. You are the part and parcel of Lord. Você é parte e parcela do Senhor. de Deus. Mamaivangsha jiva loke jiva bhuta sanatanam. Bhagavad Gita Krishna says. All the living entities, they are part and parcel. No Bhagavad Gita, Krishna ele fala esse verso. Todos os seres vivos são partes minhas e parcelas minhas. So our duty to serve to Krishna. Então nosso dever é servir Krishna. We are wandering in the same cycle of repeated birth and death and suffering many kinds of distress. Nós estamos vagando no ciclo de repetidos nascimentos e mortes. So try to understand this philosophy. You are not this body. Então tente You are entender. soul. Entenda essa filosofia. Você não é esse corpo, você é a alma. But according to our fruitive action, previous fruitive action, karma, we are suffering this material world. Mas de acordo com as suas atividades fruitivas do passado, o karma, você está sofrendo nesse mundo material. But we attain to Lord, God, then again we will not come in this material world and you will be free from all kinds of bondage. Mas quando você alcançar Deus, o Senhor, você não vai voltar mais para esse mundo material e você vai se livrar de todos os tipos de amarras. So Patanjali Rishi, he manifested this Yoga Darshan. Então, Patanjali Rishi manifestou esse Yoga Darshan, How to attain to Lord. explicando como alcançar o Senhor. Asana, Pranayama, Dhyana, Dharana, Samadhi, and Ashtanga Yogas, he also manifested these things. Ele manifestou todas essas coisas. Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga. Sam, Jam, Niyam, Asana, Dhyana, Dharana, Samadhi. Because conditional soul, they are manifestly disturbed. Porque a mente condicionada, a alma condicionada, ela tem a mente muito perturbada. So how to purify your mind? Então, como fazer para purificar a sua mente? If your mind is not pure, you cannot concentrate to Lord. Se a sua mente ela não for pura, você não pode se concentrar no Senhor. Another thing our scriptures actually, idam sariram vyadhinam mandiram. This body is the temple of the disease. E outra coisa que as nossas escrituras explicam é que esse corpo é o templo de doenças. You know who resides in the temple? Você sabe quem é que reside no templo? You know, Lord. O God. Senhor, Deus. But this body is as like a temple. In this body also, God resides. This is true. E esse nosso corpo, ele também é um templo. E aqui, Deus reside. Isso é verdade. But in this body also many kinds of disease also there. Mas nesse corpo também há muitos tipos de doenças. And who is free from all kinds of disease? Raise your hand. Quem é aqui que está livre de todas as doenças? Levante a mão. Anybody free from all kinds of disease? Alguém aqui está livre de todas as doenças? And especially in this Kali Yuga, everybody has problem. You cannot solve any problem. Especialmente nessa Kali Yuga, todo mundo tem problemas. Você não pode solucionar todos os problemas. How many problems have you? Quantos problemas você tem? Innumerable. São inumeráveis. You cannot count. And you solve one problem, then another problem automatically comes. Você não pode contar. Você soluciona, resolve um problema e aí outro problema surge depois. This is it. First your problem, body problem, health problem. Primeiro problema, você tem problema no seu corpo, problema de saúde. Then mind problem. E aí problema mental. Mind problem also. Very difficult to concentrate mind. É muito difícil de concentrar a mente. Then money problem, house problem, wife problem, children son's problem, daughter's problem. Many problems. You cannot do something. Many problems. E aí você tem problema na sua casa,
problema com a esposa, com o marido, filhos, filhas, são muitos problemas, você não pode nem contar quantos. Just you ask to your neighbors or ask to who is sitting your left and right side. If he has any problem or not, become what problem? É só perguntar para quem está sentado do seu lado esquerdo, do seu lado direito, pergunta se ele tem problemas ou não e se ele tem todos os problemas dele resolvidos. Then you cannot solve any problem. This is true. You can solve one problem, then other problem. Você não pode solucionar nenhum problema, isso é verdade, porque você soluciona um problema e aí mais 1000 problemas surgem. Especially these are body problem. Many kinds of disease, back problem, and many problems. E em especial a gente tem problemas com esse corpo, muitos tipos de doenças, a gente tem problemas nas costas. And if your health is not good and you cannot concentrate your mind for Lord. E se a sua saúde não está boa, você também não pode concentrar a sua mente em Deus. So for this regard, Patanjali Rishi first manifested these yogas. You have to help you get the good health. Then if you have good health, then maybe your mind will be fresh and concentrated to Lord. Então, por esse motivo, Patanjali Rishi, ele manifestou esse yoga para que você consiga ter uma boa saúde. E com uma saúde boa, você vai ter a mente sadia também. E assim você vai poder se concentrar em Deus. Our mind is very flickering. Mas a nossa mente é muito agitada. Chanchalahi mana Krishna pramati balabhadram. Srimad Bhagavata Krishna, Arjuna told. Chanchalahi mana Krishna. Hey Krishna, oh my Lord, my mind is very restless. No Bhagavad Gita, Arjuna falou para Krishna, Hey Krishna, ó meu Senhor, a minha mente ela é muito agitada. And our mind always is traveling, not staying in one place. E a nossa mente ela está sempre viajando, ela nunca fica em um lugar só. This is true or not? Isso é verdade ou não? You are sitting here, but your mind always traveling. Você está sentado aqui, mas a sua mente está viajando. Without ticket, without passport, or without visa. Your mind very quickly traveling England, America, Australia, and South Africa. Again come back here, again was very quick. Não precisa nem de comprar passagem, não precisa de visto, passaporte. Você somente vai à Índia, Estados Unidos, Austrália, volta para cá. E volta a viajar. Bem rápido. Tudo isso muito rápido. This is true or not? Our mind was very good. So how you to control your mind? Na verdade, a nossa mente ela viaja assim bem rápido. Então, como controlar a mente? If you not control your mind, you cannot attain to Lord. Se você não controlar a mente, você não pode alcançar o Senhor. So our scriptures actually have to control your mind. Por isso as escrituras explicam, você deve controlar a mente. So how to control your mind? Então, como controlar a mente? Because this question is come. How will I control my mind? Essa questão surge, como eu vou controlar a minha mente? Abhyas and Vairagya. There are two processes you can control your mind. Abhyasa e Vairagya são dois processos para que você controle a mente. Abhyas means exercise. Again and again you have to practice. And Vairagya means renunciation. Abhyasa significa exercitar. De novo, repetidas vezes você tem que praticar. E Vairagya significa renúncia. All our senses automatically going to the object of the senses. Porque todos os nossos sentidos automaticamente vão em direção ao objeto dos sentidos. Our eyes are going toward the beautiful form. Os nossos olhos vão em direção daquela forma bela. And our ears automatically going to the very nice sweet sound. Os ouvidos automaticamente vão em direção daquele som que é bonito. Our nose automatically going a very nice sweet smell. O nariz, o olfato automaticamente vai aonde tem aquele doce aroma. So in this way, all our senses automatically going toward the object of the sense. Assim, todos os nossos sentidos automaticamente vão em direção ao objeto dos sentidos. So how will control this question? So this is saying, Srimad Bhagavata is saying, Abhyas and Vairagya Vidyate. Abhyas means practice and Vairagya means renunciation. Because your senses are going to enjoy the different kinds of sense gratifications.
Então, por isso surge a questão, como controlar os sentidos? E por isso a Escritura fala, Abhyasa e Vairagya, ou seja, treinar, exercitar repetidas vezes, e Vairagya, renúncia. Maybe you cannot understand the Sanskrit words of Abhyasa and Vairagya, exercise, and also renunciation. Talvez você não consiga compreender essas palavras em sânscrito, Abhyasa e Vairagya, que é exercitar e renúncia. So I tell you one very nice, beautiful story, then you may understand about this subject. Então eu vou falar para vocês uma história muito linda, e aí talvez vocês consigam compreender esse tema. Once, one king declared in his courtiers, but I have one goat. If you fulfill all the desires of my goat and completely satisfied to it, then I will give them some prize. Certa vez, um rei, ele anunciou no seu reino, ele disse, eu tenho um bode, e a pessoa que conseguir satisfazer completamente esse bode, eu vou dar um prêmio a ela. And today you can take this goat, and next morning you return back, I will take test. Então a pessoa que vai participar, hoje ela vai e leva o bode para casa. E o rei disse, amanhã eu vou testar, vou ver o que aconteceu. Then one person, he took the goat and brought in his house and feed then soft green grass. Então uma pessoa levou o bode para casa dela e aí ela alimentou o bode com uma graminha muito macia, verde. Then goat, he ate all green grass and stomach completely full. E o bode ele comeu toda aquela grama, comeu até ficar com o estômago totalmente cheio. So next morning he brought the goat in front of the king. King also offered the green grass and goat also start to eat. Aí na manhã seguinte a pessoa levou o bode de volta para o rei. Então o rei pegou e alimentou, deu um pouco de grama para esse bode, mas o bode começou a comer de novo. Maybe you have seen goat and cow, they are, let's never stop, and always one. Vocês já viram os bodes, as vacas? A boca deles nunca para, eles estão sempre assim mascando. So when king offered the grass in front of the goat, goat will start to eat. Então quando o rei ele ofereceu aquela grama assim diante do bode, o bode pegou e ele já começou a comer. Then king become very angry. Hey, still this goat not completely satisfied. Still he is eating. E aí o rei ficou bravo, ele falou, esse bode ele não está totalmente satisfeito, ele ainda está comendo. Then king become very angry. O rei ficou muito bravo com ele, com a pessoa. Then one saintly person came. E aí ali apareceu uma pessoa santa. Saint person, okay, give me your goat to me. E aí o santo falou, tá bem, então me dê o seu bode. The saintly person he brought the goat in his place. E a pessoa santa levou o bode para sua casa. The next morning he brought the goat in front of the courtiers of king. E na manhã seguinte ele levou o bode de volta para o reino, para o palácio do rei. Then king offered the green grass. E aí o rei ofereceu a grama verde para ele. But goat turned his face and eat the grass. Mas o bode virou a cara, ele não quis comer a grama. Then king became very surprised. O rei ficou muito surpreso. I'm looking at the stomach of the goat completely empty, but why is not eating? Eu estou vendo que o estômago do bode está totalmente vazio, mas ele não está comendo. Oh, maybe you know some black magic. Eu acho que você sabe alguma magia negra. Then said, well, no, I don't know any black magic. E a pessoa santa disse, não, eu não conheço nenhuma magia negra. I honestly tell I don't know any kind of black magic. Estou falando honestamente para você, não sei nada de magia negra. So why this goat is not eating the grass? Então por que esse bode não está comendo a grama? Then the saintly person told, listen, there's some practice. E aí a pessoa santa falou, ouça, para isso é necessária uma prática. I said, last night I brought your goat in my place and offered some green grass. Eu pratiquei com ele. Na verdade, ontem à noite eu levei o bode para casa e eu dei para ele grama. And simultaneously I took one stick in my hand. E ao mesmo tempo que eu dava grama, eu segurei uma vareta assim na mão. Huh? In my hand, one stick. When goat
was going to eat the grass, then I am stuck with it. Don't eat. E aí, quando o bode ia começar a comer a grama, eu ia e falei, ei, não coma. So in this way, whole night I practiced with the goat. When goat was going to eat the grass, and don't eat. Então, assim, a noite inteira eu pratiquei com o bode. Quando o bode ia lá comer, eu pegava a vareta e ameaçava ele, ei, não coma, não coma. Then goat afraid. E o bode ficava com medo. And this is coming, these things. Goat is thinking, now you offer the green grass. The goat is offering green grass means he will be beaten. Então, o que acontece? Agora, quando você quer oferecer grama para o bode, ele pensa, ele sabe que talvez seria aquela grama, o que significa? Que significa que ele vai apanhar. So for this regard, when you offer the grass, then goat turn his face this way. E é por esse motivo que quando você oferece a grama agora para ele, ele vira a cara. Actually, what is the purport about this story? Na verdade, qual é o significado dessa história? This is true. You cannot control your senses. Because all our senses automatically going to the enjoying the object of the senses. Isso é verdade. Você não pode controlar os seus sentidos. Porque todos os seus sentidos, automaticamente, eles vão em direção, eles querem desfrutar do objeto dos sentidos. You can't fulfill the desires of all your senses. Você não pode, não consegue satisfazer todos os desejos dos seus sentidos. Just give an nojatu kamo kameno bhukkana sammati bhaviswa krishna bhartame bhakti evoji bardhati. Give an example in the Sanskrit verse, if you offer the ghee in the fire, the fire will be extinguished? No. The fire will be increased more and more. Um exemplo desse verso em sânscrito fala que se você colocar ghee ou a manteiga clarificada no fogo, esse fogo vai se extinguir? Não, ele vai aumentar mais ainda. And in the same way, you never to control your senses to enjoy the sense gratification. Da mesma forma, você nunca vai conseguir controlar os seus sentidos, impedir que eles vão em direção ao objeto dos sentidos. So you have to control your senses. How to control your senses? So this is the process. Our scriptures always are taking one stick. Don't do this. If you do this, then you will go hell. Do this. This is actually called the stick. Então, mas você precisa controlar os seus sentidos. E como você vai fazer isso? Por isso é explicado nas escrituras. Você tem que usar como se fosse essa vareta, você tem que castigar, você tem que dizer, não faça isso, ou se você fizer isso, você vai para o inferno. Dessa forma, você controla a mente. That means you cannot conquer the last anger thing. Never possible. E isso quer dizer também que você não consegue controlar a luxúria, a raiva, isso também não é possível. And if you not conquer the last anger, you will never attain to Lord also. Mas se você nunca conquistar a luxúria e a raiva, você também não vai conseguir alcançar o Senhor. Vacha vegam, manasa krodha vegam, jiya vegam, udarapastha vegam, etan vegam jo vishadidhiram, sarvam pimam prithivim sasesa. One who controls the urges of all the senses. Aquele que controla as urgências de todos os sentidos, He is called the perfect person. essa pessoa é uma pessoa fidedigna. First you control the urges of your tongue, speech. Primeiramente, você tem que controlar as urgências da sua fala, da sua língua. And then you have to control the urges of your mind. E aí depois você tem que controlar a urgência da sua mente. Then third, you have to control the urges of your anger. E em terceiro, você deve controlar a urgência, a demanda do seu, Raiva. da sua raiva. Yeah? So you have to control the anger. If you not control your anger, then you destroy everything and you destroy yourself. Então você deve controlar a raiva, porque se você não controla a raiva, isso vai destruir tudo, vai destruir a si mesmo. And control the urges of your tongue. E também controlar a urgência da sua língua. And control of your urges of your stomach. E você deve controlar também a urgência do seu estômago. And control the urges of your genitals. E também dos seus genitais. And if you not control these 6 things, then you cannot develop your spiritual life also. What is spiritual life? You will also
waste your load also material items. Porque se você não tiver controle sobre essas 6 coisas, você não vai conseguir desenvolver a sua vida espiritual. O que dizer então, nem só a vida espiritual, você não vai conseguir nem a sua vida material. So for this regard, the scriptures explain this verse, Sanskrit verse. Vacha vedam manasya kruda vedam dhira vedam udaravasta vedam yedya vedam jyotisya sarvam pratimam prativim sashisha. He is called sober person, gentleman, one who controls all his urges of the senses. Por isso é explicado nesse verso em sânscrito que a pessoa que consegue controlar todos esses 6 sentidos, ela é considerada uma pessoa genuína, um santo. For their Lord Chaitanya Mahaprabhu told that only one person in this Kali Yuga can control all your senses. They get chanting holy names. E por isso o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele falou que para a pessoa conseguir controlar todos os sentidos, ela deve cantar os santos nomes. The chanting holy names, also this is called the Bhakti Yoga. E o cantar dos santos nomes é o Bhakti Yoga. We are coming here also Yoga Center. Yoga Center, there are many kinds of yogas. And Srimad Bhagavad Gita, 18 types of yogas also explained. Nós vemos aqui nesse centro de yoga hoje, e na verdade existem muitos tipos de yoga. No Bhagavad Gita são explicados 18 tipos de yoga. Who heard the Bhagavad Gita? Right? Raise your hand. Quem já ouviu falar do Bhagavad Gita? Levante a mão. Bhagavad Gita? How many chapters of Bhagavad Gita? Do you know? What is your name? Pardon? 18 chapters. Okay, 18 chapters. Every chapter's name also yoga. Karma yoga, Jnana yoga, Bhakti yoga, every yoga. Então, são 18 tipos de yoga, são 18 capítulos que tem no Bhagavad Gita. E cada capítulo, o nome de cada capítulo é o nome de um tipo de yoga. Tem Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Hatha Yoga, Raja Yoga. All kinds of yogas in there. But topmost yogas, that is called Bhakti Yoga. Tem todos os tipos de yoga ali no Bhagavad Gita, mas a yoga mais elevada é a Bhakti Yoga. Bhakti Yoga means that is a devotional service to Lord. Bhakti Yoga significa serviço devocional ao Senhor. The simple way. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Please everybody chant again. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Very simple. This Bhakti Yoga, that means that your devotional service to Lord. You have direct connection with God. É muito simples, essa Bhakti Yoga é o serviço devocional ao Senhor, onde você vai ter Direct connection. a conexão direta com Deus. Because this is a transcendental sound, the vibration. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. this vibration is very powerful. That is called transcendental vibration. That is Sabda Brahma, transcendental. Essa vibração sonora ela é transcendental e ela é muito poderosa, ela é chamada de Shabda Brahma. And if you chant these holy names, the transcendental vibration, Hare Krishna, this, then so much energy, power, Shakti will come in your hand. E se você cantar esses santos nomes, automaticamente você vai sentir muita energia, muita Shakti dentro do seu coração. Then you can practice this Hatha Yoga or just what you are doing, no problem. But this is only affect your body and mind. But you practice Bhakti Yoga, this is also affect in your body, mind and soul.
Você pode praticar a Hatha Yoga, não há problema nisso. Mas a Hatha Yoga ela só vai alcançar até o seu corpo e talvez a sua mente. Mas a Bhakti Yoga, ela vai alcançar o seu corpo, a sua mente e a sua alma. So I request you, please chant holy names and be happy. Então eu peço a vocês, por favor, cantem os santos nomes e sejam felizes. And this is instruction of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Chant holy names and be Happy. Essa é a instrução do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Cante os santos nomes e seja feliz. And there are no rules and regulations chanting holy name. Any time, any moment you can chant. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E não há nenhuma regra, regulação para que você cante os santos nomes. Você pode cantar a qualquer momento, em qualquer lugar. So I request all to you, please chant holy names and be happy. Because you direct connect with God. Então eu peço a vocês, por favor, cantem os santos nomes e sejam felizes. Assim vocês vão se conectar diretamente ao Senhor. And all your problem will solve. E todos os seus problemas vão ser resolvidos. If you chant holy names, all your problem will solve. Because it comes into vibration. You give, you all come Shakti energy. Se você cantar os santos nomes, todos os seus problemas vão ser resolvidos. Porque esse som, essa vibração transcendental, ela vai até o seu coração e vai te dar muita energia, muita Shakti. Because Lord invested all his potential Shakti in his holy names. Porque o Senhor, Ele investiu toda a sua potência, a sua Shakti nesses santos nomes. The holy names is not different from Lord Hari. Os santos nomes, eles não são diferentes do próprio Deus, Hari. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Suddha Nitya Mukto Avinnatva Nama Chintamani. Holy names is as like Jesus one. Nama Chintamani. Os santos nomes são como uma pedra dos desejos. And fulfill all your desires. Just chant holy names and be happy. Ele realiza todos os seus desejos. Apenas cante os santos nomes e seja feliz. And Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. just couple minutes also chant with us holy name. Let people realize so much energy, so much happiness will come your life. Então, por favor, por alguns minutinhos, cantem com a gente o mantra Hare Krishna e vocês vão poder realizar com quanta energia vocês vão sentir. Bolo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Could you see your own palm? Vocês podem ver, olhar para a sua própria palma da mão? Could you see? Vocês conseguem ver a palma da mão? What are you looking, your palm? O que é que vocês veem na sua mão? Some lines are there. Tem umas linhas aí, né? Who made this line? E quem que foi que fez essas linhas? Who made this line? Quem fez? Alguém sabe me dizer? You? Deus. Deus? No. God did not. A vida. Não, não foi Deus. Você mesmo. If God Eu mesmo. would São made teus the carros, line tá? in your hand, so everybody is going to be same. Porque se Deus tivesse feito essas linhas nas mãos, todo mundo ia ter as mesmas linhas. Because Lord told Samang Samabhutis, I am equal to all the living beings. Porque Deus falou, eu sou equânime a todas as entidades vivas. Who made this line? Então quem fez essas I linhas? think your mom, mother. Eu acho que foi a sua mãe. When you born,
Then your mother took one knife and made it. Então, logo que você nasceu, sua mãe pegou uma faca e foi lá e cortou, né? Fez as linhas aí nas suas mãos. Is it true or wrong? Isso é verdade ou não? So who made this line? Então, quem fez essas linhas? Pardon? How? How? It was a small baby. How to solve it? Como você fez isso? Você era um bebezinho? Como é que você fez essas linhas When aí? you born your former mother, that time also, eh? Just then one is baby also hand, this also line. Porque logo que você já nasce, você já sai do útero da sua mãe, alguns dias de idade, você já tem, né, as linhas. And what is the significance about the line? E o que essas linhas significam? If you go to the astrologer, maybe explain. I'm not sure. Se você for astrólogo, talvez ele possa explicar o significado das linhas, mas eu não sou astrólogo. Actually, just I tell you simple way. This is line is coming in your previous fruities of action. That is called. Eu vou explicar para vocês, é bem simples, essas linhas, elas vêm dos frutos das suas atividades passadas, do karma. There is a good line, bad line, and a fate line, many things also. If you go to the astrologer, they will be explained. E só há tantas linhas, tem linhas positivas, boas, ruins, tem a da vida, então se você for ao astrólogo, ele vai poder explicar para você. The essence about the life, about the dream, you have to suffer or enjoy, and what you did your previous life. Então a essência da vida é que você tem que sofrer ou desfrutar aquilo que você fez em vidas passadas. Because the scripture should explain. Therefore, every action is equal and opposite reaction. Por isso as escrituras explicam que toda ação tem uma reação contrária de igual intensidade. You cannot deny this philosophy, Newton philosophy. Você não pode negar essa filosofia de Newton. Therefore, every action is equal and opposite reaction. That means, in previous life, what you did, good or bad, that lines are coming. You have to enjoy or suffer. Então toda ação tem uma reação oposta, igual e de intensidade, mesma intensidade. Você não pode negar isso. Então isso significa que as suas mãos, essas linhas, tudo aquilo que você fez de bom ou de ruim em vidas passadas, isso você vai ter que sofrer, vai ter que receber nessa vida. But our scriptures, if you chant holy names, then all your fruitive action automatically destroyed. Mas as escrituras explicam que se você cantar os santos nomes, todos os frutos das suas atividades passadas são destruídos. Automatically this line will be changed. E automaticamente essas linhas vão mudar. If you chant holy name, 100% guarantee. Our scriptures say pain, you will then all your fruitive action and karma will be destroyed. Se você cantar os santos nomes, isso é 100% garantido. As escrituras explicam que todos os frutos das suas atividades passadas, todo o seu karma vai ser destruído. Again, you will not come in this material world. E também você não vai mais voltar para esse mundo material. Valo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Please everybody, please stand up. Just a couple of seconds. We'll chant holy name all together. They will be happy. God will be happy. Por favor, por uns minutos todos se levantem e vamos cantar juntos o Mahamudra Hare Krishna e aí todos vão ficar felizes e Deus vai ficar muito feliz. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Pardon? Good Premanande. Okay, everybody come, take one group for him. Todo mundo vem tirar uma foto em grupo. Haribol. Oi, Achinda Priya, sorry. Sit down, Haribol. Por favor. Cadê a Tchuta? Eu não sei mexer nisso, não. A Tchuta. Eu estava falando obrigada pela postura de vocês e falando que quem quiser adquirir uma doação, essa revista que tem explicando um pouco sobre a nossa filosofia, a gente pede